do meeting do MCN. Eu sou a Josiane Firmo e hoje nós vamos ter esse evento maravilhoso aqui do meu clube de negócios, um clube de networking para lá de especial, que tem alavancado muitas carreiras e negócios. Eu quero agradecer a você que está participando aqui com a gente, ao vivo, você que está vendo posteriormente essa gravação, sinta-se abraçado, sinta-se acolhido aqui por esse timaço do meu clube de negócios. Nosso agradecimento especial é para o nosso apoiador, a 7 Graal Comunicação, que há 28 anos faz clientes felizes, as nossas palestrantes, a Tabata Tinoco e também a Márcia Gonçalves, a todos os presentes e a todo o time dos bastidores, né, pessoal? Porque para um evento acontecer, mesmo no online, nós temos uma rede forte aí nos bastidores, colaborando, fazendo acontecer também, como, por exemplo, o João Martins e outras figuras ilustres que nos dão todo esse suporte para ficar muito bonito aqui na frente para vocês, beleza? Então, eu quero falar rapidamente da nossa programação, para vocês estarem cientes do que vai rolar hoje. Após esse momento de abertura, de agradecimento, nós vamos começar já com a primeira palestra. Isso mesmo, a palestra que será sobre comunicação para vendas será com a Tabata Tinoco. E, na sequência, a gente vai ter uma outra palestra magnífica, que é sobre técnicas e ferramentas para vendas, aí já com a Márcia Gonçalves. Teremos também um momento de networking, aquele momento para trocar ideias, tirar possíveis dúvidas. Então, as nossas convidadas ilustres aqui, as palestrantes, elas vão trocar ideias com a gente sobre técnicas, ferramentas, como fazer acontecer uma venda de sucesso. Eu tenho histórias com vendas, sabe, minha gente? Eu tenho histórias com vendas, eu tenho histórias com comunicação. Vou dizer para vocês, vou contar um segredinho. Com 22 dias de nascida, a Josiane já estava fazendo vendas. Como assim? Os meus pais tiveram confecção de cama, mesa, banho por mais de 50 anos. E quando eu tinha 22 dias de nascida, eu comecei a viajar com eles para a gente fazer vendas. É claro, né? Naquele momento ali eu não tinha condição, né? Entendimento, mas fui crescendo dentro daquele contexto e eu aprendi desde muito cedo como fazer uma boa venda, como negociar, trazendo aquela relação ganha-ganha. Então, eu vivo isso na pele desde novinha. Mas confesso para vocês que eu estou muito curiosa para saber o que essas convidadas vão trazer, porque as novidades nesse ramo e em todos os outros não param de surgir. Então, quanto mais a gente evolui, quanto mais a gente aprende, mais a gente consegue fazer vendas que sejam prósperas para ambas as partes envolvidas. E eu também tenho uma história com a comunicação. Trabalhei por mais de 15 anos com comunicação, sendo locutora de rádio, apresentadora de TV, colunista de jornal impresso. Eu amo tudo isso, mas essas meninas de hoje, pelo currículo que eu vi delas, um currículo invejável, no bom sentido, é claro, elas vão trazer aqui muitos insights para a gente. E aí, não tem quem não aprenda, quem só ensine. Aqui vai ser uma troca de verdade, tá? Vamos, então, para essa nossa programação, que vocês já estão cientes. Então, a gente pretende terminar aí por volta das 11 horas, 2 palestras, networking e tem sorteio. Fiquei sabendo que tem sorteio de um livro magnífico que é Faixa Preta em Publicidade e Propaganda, conceitos, contextos e ferramentas em 63 lições. Fiquei sabendo que esse autor, que é fora da curva, tem décadas de experiência e ele está compartilhando com a gente toda a bagagem que ele carrega durante essa jornada, em 63 lições. O livro é do Cláudio Rabelo. Então, você que vai acompanhar a gente até o finalzinho, vai ter seu nome no sorteio e é um forte concorrente a ganhar esse livro. Nós vamos, então, agora falar um pouquinho a respeito do clube, o meu clube de negócios. Afinal de contas, vocês precisam conhecer como que esse clube funciona, para que ele existe. Então, eu vou ler para vocês um texto aqui do nosso fundador, o João Martins, e diz o seguinte: o meu clube de negócios é uma diversa comunidade de networking, que busca o crescimento de seus membros de forma sustentável e responsável,
utilizando estratégias de colaboração e parcerias. Não tem nada melhor, né? Temos por objetivos o seguinte: criar oportunidades diversas de networking para fomentar insights, parcerias e negócios. Aqui, como o meu, por exemplo, que sou empreendedora do conhecimento. Estou aqui fortinha com vocês. Nós temos também o objetivo de desenvolver colaborativamente habilidades empreendedoras e soft skills dos sócios do clube. Potencializar o alcance dos nossos clientes e de novos clientes também, e mercados para os sócios do clube. Gerar novos negócios entre os sócios e o clube, de modo a explorar todo o poder de colaboração. É nisso que a gente acredita, pessoal, que é esse movimento de conexão e colaboração que faz a gente chegar mais longe e a gente fica mais forte também nessa jornada. A gente entende que não está só. Eu acredito demais que são as nossas conexões que alavancam a nossa carreira e os nossos negócios. Então, o Meeting MCN, que é esse evento que está acontecendo aqui agora, é um evento desenvolvido colaborativamente pelos membros do clube, para apresentar os valores e talentos de nossos sócios, trazendo sempre temas de interesse dos empreendedores, com aprendizados, insights, além de uma oportunidade genuína, única, de networking com todos os participantes. Então, o João Martins escreveu gentilmente esse texto para apresentar o MCN, como carinhosamente a gente chama o nosso clubinho, não é, João? Nós vamos, então, eu quero me apresentar também, eu já falei que eu tenho aí uma veia da comunicação e das vendas, embora eu estou aqui para aprender como todos, mas a Josiane Firmo, primeiramente, é uma pessoa apaixonada por inspirar e desenvolver outras pessoas. E é claro que nesse processo, quando a gente desenvolve alguém, a gente é o primeiro a ser beneficiado. Afinal de contas, se o nosso conhecimento não transformar a nossa vida e a nossa carreira, o nosso negócio primeiro, seria um tanto quanto incoerente a gente querer transformar, né, impulsionar a mudança na vida de alguém. Então, a Josiane Firmo é mãe de 2 meninos lindos, aquela mãe coruja, já perceberam, né? Eu sou mãe do Pedro e do Matheus, respectivamente 5 e 11 anos. Sou empreendedora do conhecimento aqui na minha empresa de consultoria de RH. Eu sou especialista de recolocação e desenvolvimento de carreira, psicóloga há mais de 17 anos, e tenho aí toda essa jornada no ramo da comunicação por mais de 15 anos, musicista há mais de 30 anos, e realmente eu amo estar com pessoas e aprender com elas. É para isso que eu estou aqui, no MCN, no nosso meeting. Nós vamos começar, então, com a primeira palestra, pontualmente às 9h40, a palestra Comunicação para Vendas. Mas antes, então, de chamar a convidada, deixa eu ler aqui o currículo dela. É extenso, vou resumir para vocês. Ela é mentora de comunicação e palestrantes, escritora, especialista em gestão de negócios, comunicação assertiva, consultoria empresarial, liderança, análise comportamental e coaching. Ela é formanda em PNL e também em hipnose, proprietária da Prime Soluções Empresariais e uma das fundadoras da metodologia CPF da Mulher de Sucesso e da maior rede de empreendedorismo feminino de Minas Gerais, o Delas Networking. Ajuda pessoas a se posicionarem e governarem suas vidas e seus negócios por meio de uma comunicação inteligente e eficaz, entendendo as necessidades e obstáculos que cada um pode enfrentar em sua caminhada nas mais diversas áreas. Eu estou falando da Tabata Tinoco. Vem para cá, chega mais, Tabata, e compartilhe com a gente todo o seu conhecimento, ou pelo menos parte dele, porque aqui, gente, é só assim a ponta do iceberg. Nós teremos cerca de 25 minutos de palestra com a Tabata, depois tem outra. Então, é a ponta do iceberg que essa mulher sabe. Compartilha com a gente, por favor. Olá, muito bom dia! Primeiro, quero agradecer a oportunidade de fazer parte desse clube que só vem crescendo, que vem agregando conhecimento, que vem agregando aí contatos e oportunidades para todos os seus sócios e, claro, oportunidades também para todos aqueles que nos seguem, para todos aqueles que compartilham também o conhecimento aqui com a gente. Como já foi apresentado,
Meu nome é Tabata e eu quero aqui compartilhar hoje com vocês sobre comunicação para vendas. Vou compartilhar aqui a minha tela. Já é possível verificar aí? Maravilha, perfeito. Vamos lá. Bom, falar de comunicação para mim é algo que realmente me apaixona, é algo que realmente desperta, algo que realmente traz, assim, aquilo tudo da minha essência. Eu vi que a Josiane compartilhou também que a família, ela veio da área de vendas. Eu também, os meus pais, em Minas, eu não sei aí nas regiões onde vocês moram, mas meus pais se conheceram e sempre trabalharam com vendas. E algo que eu determinei para mim, eu sempre dizia, por ser um pouco mais reservado, olha, vendas não é para mim, não quero trabalhar com vendas, jamais. Duas coisas que eu não queria ser, vendedora e professora. E eis-me aqui, falando para as pessoas, ensinando hoje pessoas a se comunicarem e também, claro, falando de vendas. Meus pais, por longos anos, trabalharam na Mesbla, se conheceram lá, e então eu tenho também aí essa veia de vendas e fui aprendendo que realmente vendas é algo que todo mundo faz. E para que a gente consiga vender, nós precisamos nos comunicar. Afinal de contas, quando nós nos propomos a vender, quando nós nos propomos a empreender, a trabalhar com algo, todos nós precisamos aprender a vender. E, claro, ganhar dinheiro. Todo mundo gosta de ganhar dinheiro, eu gosto de ganhar dinheiro, mas quando se trata de comunicação, nós precisamos entender que é necessário fazer dinheiro. Os adultos, uma vez, eu entendi, eu ouvi essa frase, que adulto ele não ganha dinheiro, adulto faz dinheiro. E é verdade. Quando se trata de comunicação, nós precisamos entender de fazer dinheiro. E a forma como nós nos comunicamos, ela determina como você vai ser visto, como você vai ser lembrado. Por quê? Quem não é visto, não é lembrado, consequentemente não consegue fazer dinheiro. E tudo, gente, tudo na nossa vida comunica. Então, bora colocar a nossa cara no sol, bora colocar esse rostinho bonito que Deus nos deu aí para jogo. E eu quero aqui também falar com vocês. Vamos parar para pensar. Todos nós, como eu disse, tudo comunica. O ser humano, o homem, ele é um ser social. E é das interações sociais que nós vivemos e sobrevivemos. Se você fizer aí uma busca na internet, você vai ver que grande parte dos problemas que nós enfrentamos, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, muito tem relacionado, está relacionado à comunicação, porque nós não conhecemos, existem algumas nuances por trás da comunicação, do processo de comunicação e também como nós nos conhecemos, como nós nos comunicamos. É de extrema importância a gente conhecer a forma como nós nos comunicamos. Mas eu não sei você, mas quando eu quero saber melhor sobre alguma empresa, eu sempre vou buscar alguma referência sobre ela nas redes sociais. Hoje se faz muito isso. Qual é o Instagram, qual é o site, o LinkedIn da empresa. E eu procuro descobrir como são as avaliações dessa marca, até mesmo para a gente poder comprar. Não só para conhecer, mas para poder comprar. A maneira como essa marca ela trata os seus clientes e também como ela se comunica com esses clientes, o tempo de resposta, lá nos comentários, nas redes sociais, como que essa empresa, como as pessoas que gerenciam essa empresa, se ela oferece conteúdos bacanas, conteúdos interessantes sobre os seus produtos e os seus serviços. Parece muito exigente, né? Mas, adivinha só, a maioria dos clientes também é. E se as pessoas não ficam satisfeitas com o que encontram ali, no que elas veem nas redes sociais, ela realmente vai para o concorrente. E a verdade é que faz muito tempo que as redes sociais, elas transformam não só a forma como os usuários se relacionam entre si, como também
com as empresas. E isso pode ser maravilhoso para você, desde que você faça uma boa gestão dessas ferramentas. Mas, se esse assunto não for, de fato, algo que você queira se aprofundar, não se preocupe. Você não precisa ser especialista em comunicação para entender como exercer a sua comunicação para vender. Todos nós nascemos aí automaticamente aptos para vender. Porque se você parar, principalmente para aqueles que são pais ou mães, as crianças sabem se vender muito bem, elas usam muito bem a persuasão. Quando faz aquele jeitinho, usa uma voz diferente, mamãe, papai, por favorzinho, todos nós sabemos vender. E quando se refere a vendas e a esse posicionamento, a gente precisa entender como funciona a mente do consumidor. E o nosso cérebro, ele tem a parte racional e a parte emocional. Na parte racional, nós temos o neocórtex, que é a maior parte do nosso cérebro, e na parte emocional, temos o límbico, onde nós guardamos as nossas lembranças, e o reptiliano, onde nós temos aí as emoções, que são os nossos impulsos. Mas o que tudo isso tem a ver, Tabata, com a forma como nós nos comunicamos ou com a forma como nós vendemos? Quero fazer aqui com vocês uma pequena reflexão. E diz aí, considere o seguinte cálculo: quanto é, sem usar a calculadora, 38 vezes 12? E vou pedir para que você me responda isso em 5 segundos. A maioria das pessoas não consegue, porque a gente precisa calcular. Provavelmente você está aí fazendo cálculo na sua mente, porque a gente precisa de tempo. Então, nesse momento, você usou aí a parte maior do seu cérebro, que é o neocórtex. Então, quando você faz esse cálculo, você realmente está ali pensando, usando, você não consegue de pronto dar essa resposta. Agora, quantos animais de cada espécie Moisés colocou na arca? Todo mundo vai virar e vai falar 2, automaticamente. O nosso cérebro está programado para dar essa resposta automática. Mas, na verdade, nenhum, porque não foi Moisés, e sim Noé, que foi o responsável aí por colocar os animais dentro da arca. Vamos para mais um? Começa aí a repetir na sua cabeça. Branco, 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 branco. Continua pensando. E agora eu vou te fazer uma pergunta. A vaca bebe o quê? Leite? Não. A vaca bebe água. E por que automaticamente a gente dá essa primeira resposta, leite? Porque nós queremos, de fato, responder. Eu trouxe para que você pensasse em algo branco e eu programei o seu cérebro para que você me respondesse algo que eu gostaria que você me respondesse. Bom, mas para que a gente possa fazer-se ouvido, a partir do momento em que eu conheço como o meu cérebro funciona, como o cérebro do consumidor, ele funciona, eu preciso aprender a me comunicar de forma assertiva para que, de fato, eu, então, consiga vender para essa pessoa. Porque antes de vendermos, a gente também precisa se conectar com as pessoas. E como, então, a gente fala para, de fato, a gente ser ouvido? Existem 4 elementos. Nós temos aí a comunicação verbal e comunicação não verbal, como todos nós bem sabemos. Ocorre que, na comunicação verbal, onde nós temos a fala e a escrita, e que na maioria das vezes a gente acha que é, de fato, a maior parte da nossa comunicação, nós também temos a comunicação não verbal, que é responsável aí pelas expressões faciais e pelas expressões corporais, tudo aquilo que não está ligado à fala e à escrita. E dentro da execução verbal, nós temos 4 elementos, que são a velocidade, o volume, o tom e as pausas que nós fazemos com a nossa voz. Quando eu falo de velocidade, é o ritmo da nossa fala. E sim, você precisa entender como você fala e dentro da sua voz, porque através da voz também nós conseguimos expressar as nossas emoções, nós conseguimos determinar e promover a decisão de uma pessoa. O volume, se você fala mais alto ou se você fala mais baixo, o tom da sua voz, que está relacionado aí à inflexão, e as pausas. Sim, as pausas, elas são necessárias
para que a gente possa se comunicar melhor. E elas também, a gente, através das pausas, a gente consegue enfatizar algo como um marca-texto. Quando você está lendo um livro aí e você quer marcar ali alguma palavra, destacar alguma palavra através da sua voz, você também consegue fazer isso. Então, através disso, você altera o volume, altera o tom da sua voz, a velocidade na qual você enuncia as palavras ou destaca algum termo-chave. Esses são alguns elementos importantes dentro da comunicação verbal. Entretanto, se você não conseguir aí alterar, acertar a velocidade quando você conversa, e nós vamos ver um pouquinho aí que cada pessoa, a gente fala, cada perfil, a gente fala numa velocidade, a gente fala num tom de voz. E isso vai fazer todo o sucesso, vai determinar o sucesso da sua comunicação. E quando estamos falando de comunicação não verbal, nós estamos falando sobre algo muito poderoso, que são os gestos e as expressões. E a comunicação não verbal, ela é tão importante quanto a comunicação verbal, porque os nossos gestos, as nossas expressões faciais, eu costumo dizer que o rosto é o parente esquecido da família. Os cursos de oratória que eu dou, nós aprendemos muito sobre as expressões não verbais, que são as expressões corporais, o sorriso, o seu olhar, o movimento dos seus olhos, e, inclusive, existem aí também técnicas que detectam se a pessoa está falando verdade ou mentira através do movimento dos olhos. E também a postura, que são mensagens poderosas, muitas vezes que nós transmitimos de forma inconsciente. Então, na postura e movimentação, nós precisamos ter uma postura ereta, uma postura confiante quando se trata de vendas, segurança naquilo que você está falando e transmitir autoridade. Claro, se você tiver aí precisar de se movimentar, de estar sentada, faça isso com o máximo de leveza, com o máximo de naturalidade possível, porque tudo isso aumenta a nossa conexão com as pessoas nas quais nós estamos vendendo. E o contato visual, isso muitas vezes é raro. Muitas pessoas eu já ouvi que não conseguem falar olhando nos olhos de uma pessoa. Já fiz, inclusive, um exercício onde era necessário que os participantes estivessem olhando por 2 minutos nos olhos da outra pessoa, sem sequer falar uma palavra. E quantas pessoas enfrentaram dificuldades? Então, o contato visual, o olhar nos olhos das pessoas, isso traz uma conexão emocional e, claro, demonstra a sinceridade, e através dos olhos que nós determinamos se nós estamos falando a verdade e também conseguimos identificar se a pessoa está falando verdade ou não. Observe bem essa imagem, quando se trata de comunicação não verbal. Quando você chega num salão para poder arrumar o seu cabelo, para poder se arrumar, principalmente as mulheres, os homens também, mas de quem você compraria? Qual das duas profissionais você automaticamente entenderia que é a melhor, que está mais bem preparada para te atender? De quem você compraria? Eu, com certeza, compraria da segunda, porque, para mim, ela se parece mais organizada, ela parece que está mais bem preparada para me atender. E, automaticamente, eu vou entender que qualquer serviço, independente do tamanho, da estrutura do estabelecimento, eu vou me sentir mais à vontade, mais segura para entregar ali a minha pele, o meu cabelo para essa pessoa. Então, o que nós podemos concluir com isso? Que sim, a nossa expressão corporal, a forma como nós nos apresentamos, ela vende. Antes que você abra a boca para dizer uma palavra sequer, as pessoas já estão observando você. E, inclusive, como você estrutura aí os seus conteúdos nas redes sociais, como você se apresenta, porque, como eu disse no início, tudo comunica. O seu cabelo, a sua roupa, a sua postura, a forma como você se comunica antes de dizer uma só palavra, porque a aparência, ela diz muito, a sua imagem, ela vende e ela chega na sua frente. Por isso é muito importante que você preste atenção na sua imagem. Nós temos aí uma infinidade de profissionais que cuidam e fazem consultoria de imagem, eu não sei quem já fez, mas pode ter certeza que quando você fizer, você vai entender a diferença que isso faz na forma como você se posiciona, na forma como você se coloca. E
Como é que eu entendo, então? Como é que a gente coloca? Entende o perfil, como é que eu vendo para cada tipo de pessoa, para potencializar as minhas vendas. Todos nós que trabalhamos com vendas, a gente sabe a importância de segmentar os clientes por perfis. Existem várias metodologias para isso. Uma delas, e que tem se praticado muito, é a metodologia DISC, não só dentro das empresas, dentro das áreas de recursos humanos, como também tem se mostrado muito eficiente o entendimento do perfil comportamental, tanto o seu perfil como o perfil do seu cliente, para que, de fato, você consiga fazer vendas. E qual é a importância do DISC para vendas? Toda a importância, muito importante, porque os vendedores, a partir do momento em que eles se identificam, conhecem o seu perfil comportamental, eles sabem como eles se comunicam, eles também conseguem adaptar, performar melhor e entender que quando ele precisa falar com o cliente, ele também consegue identificar, através da comunicação, o perfil que esse cliente tem de acordo com as características comportamentais que ele apresenta. Nós temos aí, dentro do DISC, claro que existem várias nomenclaturas, mas nós temos a dominância, a influência, a estabilidade e a conformidade. Também temos aí, dentro dessa mesma técnica, dessa ferramenta, esses mesmos nomes, que também é denominado executor, comunicador, planejador e analista. Então, fica mais fácil fechar negócios a partir do momento em que eu identifico esse perfil, eu consigo convencer o meu cliente a fechar negócio. E quando eu conheço essas características, onde eu me enquadro, quando eu consigo identificar também onde o meu cliente ele se enquadra, eu consigo fazer os ajustes necessários para interagir de maneira mais eficiente com os meus clientes. Então, vamos lá. Quero apresentar rapidamente aqui para vocês o perfil de cada um dos clientes e como ter mais sucesso para vender para esses perfis. O dominante, que é o executor, são clientes com perfis comportamentais que apresentam mais objetividade. Para eles, você precisa ir direto ao ponto. São pessoas que são mais rápidas, diretas, que amam resultados e que gostam de lidar com problemas, com desafios. Então, quando você apresenta para ele algo de forma mais ágil, rápido, e a sua comunicação, ela traz isso com certeza vai trazer mais sucesso para você. Então, a confiança, a rapidez na fala, a firmeza, isso vai ser determinante para você conseguir fechar uma venda com um dominante. Claro, também a sua comunicação precisa ser mais enérgica e mais incisiva. O comunicador, e também chamado de influente, essas pessoas amam o diálogo. Elas adoram conversar. Então, se você quer vender para um influente, leve essa pessoa para um café, para comer, para um almoço, porque elas valorizam relacionamentos, são extremamente comunicativos, mas não gostam tanto de ouvir. Então, eles gostam mais de falar do que ouvir, e eles se sentem muito confortáveis aí em influenciar a decisão de outras pessoas. Então, você dá razão para ele, você concordar com ele em algumas coisas, eles adoram ser elogiados também, e amam ter aí essa rede de relacionamentos. O planejador, que é o estável, são clientes que valorizam segurança nas suas decisões. Quando você for vender para um planejador, apresente situações onde você consegue comprovar, e também de preferência se você tenha pessoas que já experimentaram seu produto ou serviço, porque a segurança e a decisão são pessoas que demoram muito, sabe aqueles 45 minutos do segundo tempo, aquela pessoa que custa para decidir e que compra ali, que está quase acabando o tempo de compra, são essas pessoas, elas demoram muito para poder tomar decisões, normalmente consultam outras pessoas para tomar as suas decisões, elas não gostam de mudanças radicais e mudanças de última hora, e são adeptos aí a um ritmo mais perene, são mais indecisos, muito metódicos, previsíveis e também são pacientes. Então, a fala, a comunicação desse estável é uma fala mais calma, mais tranquila, ele fala mais devagar. E o analista, que é o conforme,
são pessoas que amam ali processos. Então, quando você for vender, apresente garantias, apresente para ele ali gráficos, resultados, também depoimentos, regras, regulamentos, quanto mais informações. Aquela pessoa que gosta de ler, inclusive, bula de remédio, que gosta de ler manual de instruções, porque elas gostam de processo, elas gostam de fazer conforme foi cumprido. São geralmente pessoas que não são tão flexíveis e não mudam de opinião facilmente, com eles é sim ou não, e não costumam voltar atrás nas suas decisões. Então, são pessoas persistentes, são pessoas extremamente disciplinadas, sistemáticas e muito organizadas. A fala dele é uma fala mais baixa, mais calma, de poucas palavras, mas quando toma uma decisão de comprar, realmente ele compra, a compra dele é muito assertiva. E para que a gente tenha, então, muito sucesso para fazer o bom uso aí da nossa comunicação para vendas, é muito importante que você esteja atento aos detalhes comportamentais, esse é o cerne, você aprender a observar as pessoas. Para isso, eu preciso aprender a olhar nos olhos, eu preciso aprender a ouvir, porque a comunicação, ela precisa ser clara e leve em todos os sentidos, para todas as pessoas. Então, é importante que você esteja atento a esses detalhes, tanto para você, no papel de vendedor, quanto do papel do seu cliente, quando você está ali diante do seu cliente, observando o comportamento do seu cliente. E se você utilizar aí de maneira adequada e observar, aprender a ler nas entrelinhas, você pode ter certeza que vai ter aí um forte aliado, que é a comunicação, para o sucesso do seu processo de vendas. Então, procure identificar qual é o seu perfil comportamental. Se você não conhece, procure saber e aprenda sobre o perfil comportamental, como as pessoas se comportam e como as pessoas tomam decisões através desse comportamento. Através disso, vai ficar mais fácil, vai ser melhor para você, quando você aprender a observar os seus clientes e como eles se enquadram dentro desses grupos de comportamentos. Claro, é importante observar e lembrar aí que ninguém é totalmente único em um perfil, ou seja, ninguém é 100% dominante, 100% influente, estável ou conforme. Todos nós temos os 4 perfis, contudo, a gente apresenta características e comportamentos de 2 ou mais perfis aí, a grande maioria das pessoas. Então, o comportamento dos clientes e dos vendedores, eles são mutáveis, nós mudamos de comportamento. E também é importante dizer que nós conseguimos nos adaptar e transformar aí esse comportamento de acordo com o ambiente e dependendo também do contexto social. Sendo assim, para você ter sucesso nas vendas, é de extrema importância que você fique atento aos sinais que os seus clientes vão dar durante as etapas do processo comercial. Assim, vai ser possível você entender melhor como essa pessoa se comporta e tirar proveito desse comportamento, se comunicando de forma mais assertiva em cada momento, em cada processo da sua venda, fazendo as adaptações que são necessárias para você, enfim, conseguir fechar negócio. E aí fica a pergunta, como será, a partir de agora, se você conseguir alinhar o seu perfil com o perfil do seu cliente? Você acredita que vai fazer mais vendas? Você acredita que vai ter mais sucesso? E assim, eu finalizo essa nossa apresentação agradecendo e, claro, pedindo a você para que você deixe o seu depoimento nas minhas redes sociais, que é @tabatatinoco. Muito obrigada pela oportunidade. Que maravilha, Tabata! Eu tive aqui vários insights, a gente também desperta aqui para algumas dúvidas, eu tenho certeza que com vocês foi o mesmo. Então, pessoal, anotem aí todas as sacadas, todas as dúvidas, para a gente conversar um pouquinho, trocar ideia, abrir os microfones aí no final, beleza? Muito boa a sua explicação, clara, objetiva, didática, né? Mandou muito bem. Aplausos para você, tá? Legal demais. E agora, pontualmente, às 10h05, a gente vai começar com a segunda palestra. E eu quero ler a ficha técnica dela também. Vamos lá. Eu estou falando, então, da mentora de vendas e líder executiva, conhecida por sua habilidade de escalar, estruturar e impulsionar o sucesso de equipes comerciais e empreendedoras.
Ela tem mais de 20 anos de experiência no ramo de vendas e se estabeleceu como uma referência no setor de feiras e eventos, ajudando inúmeras empresas a atingirem níveis de desempenho inigualáveis. A gente está falando de nada mais, nada menos que Márcia Gonçalves. Chega mais, Márcia, e compartilhe o seu saber com a gente. Josiane, bom dia, muito obrigada pelas palavras. João, que honra! Foi um desafio achar um espaço na agenda. Eu falei, não, eu preciso participar desse evento, que eu aprendi muito agora com a palestra da Tabata. Já anotei algumas questões na parte do perfil do cliente, e é uma soma. E hoje eu quero falar de ferramentas. E foi muito interessante que a Tabata, ela falou algo antes de qualquer ferramenta, que são os nossos comportamentos. E quem está aqui, quiser anotar ferramentas essenciais, com uma mentalidade desenvolvida para dobrar os resultados. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. A apresentação já está aqui. E o desafio hoje é como ser um empresário, como ser um empreendedor extraordinário com tantas ferramentas de vendas que nós estamos vendo. É ferramenta, é rede social, é o chat GPT. Como ter sucesso diante de tantas informações que podem trazer obesidade mental e como você dobrar as suas vendas de forma leve. E hoje o objetivo dessa palestra, eu falo que ferramentas de vendas me trouxeram até aqui. Mas antes da ferramenta de venda, toda a formação que eu tenho, liderança, coach, mentoria, elas não seriam e não teriam resultado sem antes falar algo que vem antes de qualquer ferramenta. A minha experiência liderando eventos, Brasil, fora do Brasil, me direcionou para uma estratégia de vendas. E quando eu falo de estratégia de vendas, antes da ferramenta de mentalidade, existe uma preparação, antes de qualquer ferramenta tecnológica. E eu quero começar essa palestra falando de novos hábitos, o que nós precisamos antes de qualquer ferramenta tecnológica, ferramenta de inteligência artificial. Primeira clareza é que vendemos a todos os momentos. A Tabata falou muito de comportamento e nós temos hábitos inconscientes que nós adquirimos ao longo aí da nossa infância. Atitudes, crenças. E eu quero deixar uma reflexão para todos vocês, até mesmo para mim. Que tipo de hábitos e atitudes você precisa adquirir hoje, até com o aprendizado da palestra da Tabata, para viver o melhor semestre de vendas da vida de vocês? Quais são as atitudes? Márcia, eu tenho ferramentas, eu tenho CRM, mas eu não consigo vender. Às vezes, tudo isso está relacionado a um hábito. E uma ferramenta muito simples que eu tenho no meu dia a dia, todo dia de manhã eu pergunto o que precisa acontecer para que o meu dia de vendas, vinculado com o time, vinculado com a mentoria, hoje eu sou executiva no setor da área da saúde. Por coincidência, eu trabalho contratando empreendedores do Brasil inteiro, treino esse empreendedor do início ao fim, toda a trajetória de vendas para quê? Para que ele tenha um resultado extraordinário. Mas antes de qualquer resultado, exige uma organização. E eu quero que você olhe, hoje é sábado, vocês empreendedores, empresários, o que vocês precisam fazer a partir de segunda-feira? Uma ferramenta simples de organização. Eu preciso ligar para o cliente, eu preciso estudar um pouco do que a Tabata, a Márcia explicaram na palestra, eu preciso contatar novos clientes. É uma ferramenta simples. Por quê? Toda habilidade de venda, primeiro ela vem na consciência da minha atitude. Quais são os pontos? Todos nós temos pontos de melhoria. E a primeira pergunta que eu quero perguntar aqui hoje, clareza dos sonhos. Quando eu falo de clareza, para chegar até aqui, eu tive muita clareza dos meus sonhos. Eu vim de uma família que eu tenho muito orgulho de falar, bem humilde. Meu pai, pedreiro, minha mãe dona de casa, 5 filhos. Nasci na periferia de Santo André, morei um tempo em Santo André, morei um tempo na Bahia por condições financeiras. Já visitei hoje mais de 25 países, e o que me trouxe até aqui?
primeiramente, entender que vendas não é um dom, vendas é uma técnica, é uma metodologia e é um planejamento. E eu quero que vocês entendam a importância do planejar. Esse momento, essa palestra para mim, antes da minha palestra, foi um momento de estudo. Por quê? Quando eu insiro o estudo no meu planejamento, quando eu administro bem o meu tempo, eu tenho um índice excelente de administração de tempo de bom resultado. Agora, quando eu não sei administrar, sabe aquela questão, quem nunca se sentiu numa esteira? Meu Deus, eu faço, eu prospecto, mas não acontece. Quem nunca se sentiu assim? Às vezes você está trabalhando muito, mas não de forma estratégica. E hoje eu vim trazer algumas ações para dobrar o resultado de cada um que está aqui de forma estratégica. Não adianta você ter muitos contatos, Márcia, eu tenho muitos contatos, eu tenho um mail, eu tenho uma lista de transmissão. Existe uma estratégia. Não adianta a mesma comunicação com o mesmo cliente. Qual é a estratégia que você precisa ter? E quando nós falamos de ação estratégica para planejamento, é para evitar o sofrimento. Porque quando eu tenho uma ação sem planejamento, eu saio sem planejamento nenhum, é a corrida na esteira, eu corro e não chego a lugar nenhum. Por outro lado, quando eu planejo, sempre planejar é uma ilusão, porque eu tenho planejamento e não tenho ação. Toda vez que nós falamos de ferramentas, seja ferramentas de vendas, a venda, ela tem 7 passos. Quando eu falo de prospectar, planejar, follow-up, negociação, isso, toda ferramenta de vendas, uma ferramenta de CRM, claro que ela pode controlar isso. Só que, quando eu falo de ferramentas, sem que tenha uma atitude empreendedora, você não vai chegar no seu sucesso. E hoje a falta de prospecção é o que a Tabata falou, a sua linguagem corporal, a confiança em você mesmo, a confiança no seu negócio, a disciplina. O que é disciplina? Eu parar, poxa, hoje vai ter uma palestra, 15 minutos, parei, disciplinei, preparei o conteúdo. Toda ferramenta tecnológica de vendas, eu vou dar alguns exemplos, CRM é uma ótima ferramenta de vendas. Só que se você não alimentar o CRM de forma estratégica, que aí vem novamente, tá? Adorei o que você falou. Comportamento. Vai ser só uma ferramenta. Automação, é aquela forma de nutrir leads, mandar mensagens estratégicas. Essas ferramentas eu trabalho no mundo corporativo. Avaliar o ROI, avaliar o retorno do investimento de campanhas de marketing. Se eu não tiver pessoas que têm um comportamento de retornar para o cliente, falando, sorrindo, nenhuma ferramenta de venda substitui a comunicação. Nenhuma. O LinkedIn é maravilhoso. Conheci o LinkedIn, conheci o João pelo LinkedIn, conheci a Renata pelo Instagram, uma das associadas desse grupo. Só que nada será possível sem o nosso posicionamento. E quando a gente não tem um posicionamento, só fica dependendo de ferramentas, o que a gente vai sofrer? Quais são os sintomas? Os sintomas é perder cliente, ficar estagnado, poxa, não estou conseguindo produzir de forma estratégica. E tudo isso, eu brinco, qual o remédio para isso? Além de ter o perfil do cliente ideal na sua mente, é a chance de você ter atitude. O que você precisa resolver do problema do seu cliente? O que você oferece de especial além do preço? Será que você tem se posicionado na internet? Ou deixado que a opinião de outras pessoas tem impedido você de chegar no próximo passo? Eu trabalhei 14 anos no setor de feiras e eventos, saí do setor de forma estratégica, carreira solo, hoje sou mentora desde 2019, recebi um convite para o setor da saúde para liderar um time de empreendedores, mas isso só foi possível porque uma ferramenta eu utilizei, LinkedIn. O LinkedIn não é só uma ferramenta de procurar emprego, gente, LinkedIn de forma estratégica, com vídeo, eu divulguei um vídeo falando de automotivação, a superintendente olhou aquele vídeo, todas as contratações, eu nunca procurei negócios, ela vem de maneira estratégica.
através de ferramentas, mas antes da ferramenta existe algo que se chama atitude. E essa atitude, conectando o que a Tabata falou, é conhecer o perfil do cliente. Quando você conhece o perfil do cliente, você sabe que tipo de ferramenta, você sabe que tem cliente que ele não vai gostar que encaminhe vários e-mail marketing. Qual é hoje o estado atual que você está? Eu lembro que há anos atrás, quando eu estava na estação de Santo André chorando, eu trabalhava vendendo anúncio, não tinha carro, rodando São Paulo para lá e para cá. Eu falei, Deus, eu olhei para o céu, eu falei, o meu estado atual era sem dinheiro, só com a condução. Eu falei, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. E o meu estado atual, primeiro, ele veio com choque. Eu preciso dar melhores condições para a minha vida pessoal e para a minha família. Porque somos responsáveis pelo nosso estado atual e o nosso estado desejado. Só que para subir essa escala, não é só ferramentas tecnológicas. Muito se fala na rede social, ferramentas, ferramentas, ferramentas. Existe algo antes da ferramenta que se chama atitude. É entender a necessidade do cliente. É fazer perguntas de forma estratégica. Eu estou muito feliz, nós entregamos uma super meta no setor que eu trabalho, só mudando o comportamento do vendedor da maneira que ele falava com o cliente, ou por mensagem de voz, ou por mensagem, ou por ligação. Retorno, o que você está mandando para o seu cliente? Você só manda venda, venda, venda? Como fazer um follow-up de sucesso? Isso tem a ver também com comportamento. Todas as nossas negociações, ela vem de um comportamento. Nenhuma ferramenta é capaz de substituir o bom atendimento. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem depoimentos de clientes de vocês. Vocês têm divulgado isso? Vocês têm mostrado depoimento na negociação? Quando você tem um problema de objeção, de fechamento, o que você tem procurado? Existem técnicas todas ligadas ao comportamento, onde nós conseguimos conectar a expectativa do cliente e conectar a nossa expectativa. E o que eu falo para vocês é a prática, ela vai levar vocês para o caminho do sucesso. E a minha reflexão hoje, eu vou passar um vídeo aqui de 1 minuto e meio, onde você está e onde você deseja chegar. Eu quero aproveitar, você que conhece empreendedores, quem estiver precisando de amigo, gente, um amigo empreendedor que deseja aprender sobre vendas. Eu sou executiva da Alcare. Já deixa aqui, se você conhecer um amigo empreendedor, divulgue, por quê? O meu grande objetivo é ajudar empresas, ajudar empreendedores, porque eu já passei por isso. E eu quero colocar hoje aqui um vídeo bem rapidinho aqui para vocês. Eu sou um entusiasta da área de vendas, porque vendas mudou minha vida. E eu vou mostrar aqui no vídeo, vou colocar aqui agora para vocês, 1 minuto e meio. Já vou compartilhar aqui. Estou colocando aqui para vocês. Vou colocar aqui. Pronto. Vocês estão ouvindo o som aqui? Se não, eu passo o vídeo para vocês. Estão conseguindo ouvir? Ainda está mostrando a sua tela, A minha tela? Ah, ok. Então, a sua pasta lá no computador. claro. Então, peraí. Vou colocar aqui para vocês. De finalizar. Se não, eu encaminho para vocês, tá? Com muita honra. Vamos lá. Pronto aqui. Estão conseguindo ouvir? Está sem o som. Então, eu vou passar esse vídeo para vocês. Vou fechar aqui, para a gente terminar no horário. Mas eu quero passar esse vídeo para vocês, para resumir aqui minha fala. Eu já passei por os maiores desertos da minha vida. Maiores.
E eu posso afirmar que saber sobre vendas, estudar sobre vendas, ter paixão sobre vendas, mudou a minha vida, mudou a minha história. Eu não sei qual é o momento de cada um, mas eu posso falar que vendas não é só dom, é uma metodologia como um doutor estuda para medicina, engenheiro. Não desistam do objetivo de vocês de empreenderem. Desde 2019, eu já atendi mais de 550 empresas, ou com mentoria em grupo. E mesmo saindo do setor de eventos, hoje eu sou mentora da maior organizadora de feiras e eventos do Brasil. Não desistam. Eu sei que todos nós passamos por deserto. O deserto fortalece a nossa caminhada. Finalizo minha palestra aqui. Muito obrigada, hein, João? Parabéns, Márcia. Receba o nosso abraço, nossa gratidão pelo conhecimento compartilhado. A gente percebe que a palestra da Márcia é aquela palestra emocional, né? Toca fundo na alma, porque ela vivenciou, como ela falou, esse deserto e conseguiu dar a volta por cima, conseguiu prosperar, e por isso hoje ajuda pessoas a também terem uma vida, uma carreira, um negócio de sucesso. Parabéns pelo seu trabalho. Finalizou aí dentro do previsto também, e com isso a gente ganha tempo para poder trocar ideias. A gente vai ter o nosso momento de networking, onde nós vamos abrir microfones, vocês podem levantar a mãozinha virtual aí. Essa mãozinha, gente, fica aí bem perto do botãozinho de reação, pertinho, do ladinho do botão de compartilhamento, do apresentar agora, aí no nosso Google Meet. Então, vocês têm a mãozinha, que é só clicar nela, ela levanta e a gente vai por ordem aqui do levantamento de mãos, ok? Aquela pessoa que estiver, de repente, assistindo a essa gravação, pode também deixar ali a sua dúvida, o seu comentário, que a equipe fará contato para poder responder e trazer mais clareza ainda para esse tema maior, tema central, né, desse nosso encontro de hoje, que é vendas, habilidades comunicacionais, ferramentas e técnicas. Vamos repetir? Vendas, habilidades comunicacionais, ferramentas e técnicas. Então, nós tivemos no primeiro momento a Tabata Tinoco falando sobre essa comunicação para vendas. E aí ela abordou não só a linguagem verbal, mas a linguagem corporal, que para mim, nossa, fez muito sentido. E a nossa querida Márcia Gonçalves já trouxe aí todo um ferramental, né? Técnicas e ferramentas para vendas. E nesse momento, eu gostaria de que a gente começasse a abrir aí, eu já estou vendo mãozinhas se levantando, lembrando que a gente tem depois sorteio, então fiquem conosco até o final, porque tem sorteio de um livro belíssimo, muito agregador, do Cláudio Rabelo, que se chama Faixa Preta em Publicidade e Propaganda, Conceitos, Contextos e Ferramentas em 63 lições. Gente, não é meia dúzia não, em 63 lições. Vamos ver aqui, como o João aqui, se eu não me engano, foi o primeiro a levantar a mão, e ele é o nosso fundador, vamos dar essa moral para o nosso fundador, né? Chega mais João Martins Júnior, fundador aqui do MCN, meu Clube de Negócios. Opa, bom dia a todos, muito obrigado. Realmente, olha, que espetáculo de aprendizagem hoje. Anotei muitas coisas aqui. Tem uma questão que eu vou fazer para a Tabata rapidamente, até porque eu sei que a Tabata tem um compromisso daqui a pouquinho, né? E essa questão que também fica aberta também para a própria Márcia também, se quiser contribuir, claro. Bom, primeiro agradecendo, né, a todos que estão aqui e todos que nos ajudaram a fazer desse nosso encontro uma realidade. A minha pergunta é a seguinte: essa identificação do perfil do cliente, a gente faz ela ali no momento da venda ou tem como eu antecipar alguma coisa, antecipar um passo para eu já saber com quem eu estou lidando, com que perfil eu estou lidando, Dico? Certo. Tem como você antecipar, sim, João. Você consegue antecipar observando como esse cliente, por exemplo, o comunicador, se você estiver conversando com ele pelo WhatsApp, por exemplo, é o tipo de pessoa que vai mandar um áudio mais longo, é o tipo de pessoa que vai usar muitos emojis, é o tipo de pessoa que ele vai conversar de uma forma, você vai perceber que é mais informal, ele vai usar termos e palavras que
que vão trazer mais proximidade. O executor, por exemplo, que é o dominante, ele praticamente vai mandar palavras que são mais curtas, ou frases que são mais curtas, certo? Combinado. Ele praticamente não faz reações, não usa os emojis ali. Então, você consegue, sim, antecipar, através de uma conversa no telefone, quando você fala através da voz, por exemplo, o dominante, ele fala mais firme e de uma forma muito prática, assim como o analista, que também tem uma abordagem, uma comunicação que a gente chama de mais fria. E o planejador, ele também, apesar de ser muito organizado, o planejador, por exemplo, ele vai perguntar para você sobre hora, ele vai perguntar para você sobre... Se você tem, por exemplo, tem outras pessoas que já utilizaram o seu serviço, você tem depoimentos, você pode me mandar um PDF para eu poder analisar antes sobre a sua proposta? Então, você consegue sim antecipar, tá? Perfeito, muito obrigado. Com relação às técnicas de venda, para a Márcia, eu fiz uma anotação que é a seguinte, né? A Márcia fala do LinkedIn, que também é uma coisa que eu acredito piamente, eu sei que eu acho que é uma questão somente de as pessoas se convencerem disso, quem ainda não se convenceu, de que é uma ferramenta de vendas muito boa. Eu fico muito, assim, uma coisa que há 3, 4 anos eu verifiquei que aqui em Brasília, por exemplo, a gente não tem essa cultura, nem de LinkedIn, e muito menos de LinkedIn como ferramenta para um B2B ali, para um relacionamento comercial futuro. E, assim, existe alguma técnica específica para LinkedIn, uma das técnicas específicas para LinkedIn que você recomendaria para quem está querendo vender no B2B ali um serviço? Existe, João. A primeira estratégia é você identificar que tipo de setor você gostaria de trabalhar. Ou identificar o cargo. Olha, eu, por exemplo, gerente de RH, no meu caso, são diretores, gerente de vendas. Existe uma busca lá no LinkedIn que você coloca localizar, você escreve o cargo, o nome da cidade. O LinkedIn ele já vem descrito. Para você não ser muito agressivo com a primeira abordagem, a primeira estratégia que eu utilizo é curtir. Você curte alguma postagem da pessoa, porque aí você conectou. Depois que você curtiu, você encaminha um convite. Formalmente, olha, gostei muito, eu vi que você trabalha, por exemplo, no setor de coach e comunicação. Tem total sinergia com a área que eu atuo, que eu ajudo empresas, eu ajudo pessoas que trabalham nesse segmento. Estou honrado em seguir a sua página. Primeiro contato, a pessoa vai responder. Nisso que a pessoa responde, interessado, você pergunta, olha, atualmente você tem algum desafio que você esteja passando na área tal? Pergunto porque eu sou especialista em solucionar alguns problemas. Quem sabe eu consigo te ajudar? Isso é muito positivo. Eu acabei de entregar uma mentoria de um evento na parte de estruturas metálicas, e eu tenho uma área de SDR eu tenho um pilar empresária e tenho um pilar executiva. Então, na área executiva, eu trabalho prospectando também empreendedores pelo LinkedIn. Na minha área de mentora, conforme a dor do cliente, eu procuro o perfil do cliente ideal para trazer como patrocinador. Então, existe uma trilha de comunicação que funciona. Tanto que na quinta-feira, eles bateram a meta. Porque você não vai de maneira evasiva só para vender. Você descobre o problema, aí no problema, nesse formato, você agenda uma reunião via vídeo. Então, a empresa, ela economizou com reuniões presenciais. E tem toda uma estratégia, é o plano de fundo que você utiliza. O LinkedIn hoje, nos meus 2 negócios, ele é responsável por mais de 60% do faturamento. Eu, como empresária na parte de mentoria, e eu também, como executiva no setor da saúde, cuidando do núcleo empreendedores. Gente, o LinkedIn, se você estiver com estratégia, dá para dobrar resultados, triplicar até o final do ano. Comprovado. Eu falo isso com muitos resultados vivenciados ao longo desse ano. Perfeito. Podemos depois fazer um encontro só falando de LinkedIn também. Tá? Podemos. Até porque também tem outros especialistas. A Josi aqui é fera do LinkedIn também. Poderia fazer exatamente um encontro
focado nisso, eu acho que tem muito pano para essa manga. Eu sou fã, viu, Josi? LinkedIn, para mim, é vida e retorno estratégico do perfil do público ideal que eu preciso trabalhar. Perfeito, muitíssimo obrigado. Deixa eu só colocar uma coisa. Eu disponibilizei ali no chat o link para o pessoal preencher autorizando o uso da imagem, porque essa reunião está sendo gravada e a gente vai disponibilizá-la depois na internet, tá bom? No YouTube. Então, por gentileza, quem puder já preenche ali, só para poder ficar com essa segurança, e também é uma questão de respeito com quem está aqui dentro, tá bom? Obrigado. Josi, por favor. Então, Márcia, eu sou tão fã do LinkedIn que chego a ser suspeita, sabe? Porque a minha carreira, o meu negócio foi transformado pelo LinkedIn. Hoje, cerca de 90% do meu faturamento vem do LinkedIn. Além disso, é muita indicação, mas a maior fonte é LinkedIn. E aí eu corroboro, né, a sua informação, que é de ter ali um perfil e um posicionamento realmente estratégico. Se a gente estiver enquanto amador na rede, o resultado não vem. Exato. E algo muito interessante que a Márcia falou, e eu, como mentora de LinkedIn, quero trazer esse reforço aqui, é de sempre atuar lá na rede, primeiro, de uma forma colaborativa. Nunca cheguem oferecendo algo, nunca cheguem solicitando algo, cheguem mostrando-se colaborativos, né? Estou aqui para ajudar. E percebam que a coisa funciona de uma forma tão natural que, sem mesmo você solicitar, por exemplo, digamos que seja a respeito de um envio de currículo, tá? Porque eu lido muito com o pessoal de recolocação. Você não vai precisar nem que a pessoa, você mesmo não vai precisar de antemão enviar o currículo, porque a pessoa vai solicitar uma vez que você se mostrar interessante. O mesmo acontece com um negócio, com um serviço, um produto que a gente venda. Se a gente se mostra necessário, interessante, interessado, mas não interesseiro, aí a coisa flui de uma forma muito natural. Tá? E a gente consegue ali fazer vendas, conquistar novos empregos, fechar parcerias, negócios. Eu digo que a gente consegue alcançar todo o objetivo de carreira, uma vez que tem um posicionamento estratégico, uma vez que a gente entende que lá é a nossa melhor vitrine profissional. A gente precisa conhecer como que funcionam os bastidores também do LinkedIn, o algoritmo, os indicadores, que ações a gente precisa fazer para que eles performem bem e a gente fique bem ranqueado. Porque não só a gente pode fazer esse movimento que a Márcia falou, de buscar ativamente o cliente, de fazer pesquisas avançadas para encontrar as pessoas certas, mas uma vez que a gente está bem ranqueado no LinkedIn, quando essas pessoas procuram por um profissional como nós, eles vão nos encontrar rapidamente, facilmente. Então, é uma via de mão dupla. A gente precisa ser muito esperto, muito proativo ali no LinkedIn, porque o negócio, o cliente, vem até nós. E esse é o melhor dos mundos. É por isso que é uma rede ainda muito orgânica. A gente consegue leads muito mais qualificados, até porque o poder aquisitivo das pessoas que estão no LinkedIn é muito maior do que aquelas que estão em outras redes sociais. Isso não é Josiane falando, são pesquisas que apontam esse indicador, tá bom? Vamos agora para a Luciana Tanuri, que tem pergunta para fazer. Pode falar. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, tá? Eu acho que foram 2 palestras muito esclarecedoras para mim. Eu sou executiva de mercado há quase 30 anos, estou começando a empreender, então, como a Josiane falou que ela trabalha com vendas desde que ela era bebê, eu hoje sou um bebê, né? E aí o mundo do empreendedor é muito diferente do mundo como executiva no corporativo. E hoje eu estou empreendendo em função do que eu estudei ultimamente com relação à governança corporativa. Eu tenho uma metodologia de apoiar os empresários na valorização das suas empresas, né? Eu trabalho com planejamento estratégico, isso eu direciono muito o plano de negócios das empresas. Mas a minha pergunta é a seguinte: eu já fui gestora comercial de uma regional comercial da área de telecom,
né? Assim como o João aí conhece bastante esse mundo, é um mundo super competitivo, mas eu nunca trabalhei diretamente como vendedora, né? E eu tenho uma série de questões que eu preciso me desenvolver com relação à comunicação, e gostei muito da palestra da Tabata. A minha pergunta para a Tabata conheço bastante o DISC, tá, Tabata, mas com relação à gestão de pessoas, e se existe, eu sei que é muito caro o uso do DISC, você tem que pagar, né, para ter. Eu tenho esse DISC aqui que eu carrego comigo, né, é o meu DISC, que é onde eu vejo minhas fortalezas e meus pontos a desenvolver. E queria saber com relação se existe alguma forma de trabalhar o DISC, alguma ferramenta do DISC, mesmo que não seja aquela pela eTalent, né, que eu acho que é a única empresa que eu conheço, se tem alguma forma da gente mapear, mesmo que superficialmente, as características comportamentais sem estar com o DISC propriamente. Essa é a primeira pergunta. E para a Márcia, eu queria conhecer mais aí sobre todo esse processo que você faz aí com relação à saúde, muito porque eu não vou ficar só na área de telecom para minha mentoria empresarial, tá? E aí eu vou fazer uma conexão com você também aí no LinkedIn. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muitas empresas precisam de você, hein, Luciana? Já identifiquei algumas oportunidades aqui. Estou montando meu portfólio, daqui a pouco eu divulgo aí para vocês, tá? Ou, de repente, se tiver a oportunidade de fazer uma apresentação aqui no grupo, eu venho aqui e falo mais um pouquinho. Ok, prazer. Perfeito. Existe sim, Luciana. Existem ferramentas gratuitas que você consegue utilizar para mapear esse perfil. Você tem aí, tem um site que se chama Mr. Coach. Lá você consegue, por exemplo, enviar para o cliente, enviar para a pessoa que você quer conversar, e ela consegue identificar, e chega no e-mail dela esse resultado. Essa é uma das ferramentas. E a segunda é você também conhecer como identificar algumas características. Não necessariamente a pessoa ela precisa ter feito um DISC, mas existem características que são específicas de cada um dos comportamentos, e basta que você aí se aprofunde nesse conhecimento de comportamentos dessas pessoas para que você comece aí a identificar esses comportamentos para, então, conseguir aí ser mais efetivo e mais assertivo nas suas vendas. Muito obrigada, gente. Muito obrigada por poder estar aqui com vocês. E, João, agradeço demais pelo convite, viu? Nós que agradecemos a sua presença, Luciana. Mais alguém? Pessoal, fiquem à vontade para contribuir, para trazer dúvidas e ali os insights que tiveram ao longo das nossas palestras. Márcia, você falou na sua palestra sobre CRM, que é uma ferramenta importante aí para o planejamento de vendas. Para a gente que não é, né, da área especificamente, traz aí uma luz para a gente. O que é exatamente o CRM? Como que funciona? Explica um pouquinho mais, por favor. O CRM, hoje no mercado tem vários, ele é uma ferramenta que você vai fazer o gerenciamento do seu cliente. Nós, como empreendedores, está tudo aqui na cabeça, eu preciso ligar para tal cliente. Quando você tem um CRM, ele gerencia desde a fase inicial da prospecção, desde o momento que você agendou, e ele te lembra aquele cliente que está fazendo aniversário, então ele vai direcionar uma organização de forma estratégica que você aumente o seu resultado. Hoje, para empreendedores, o que eu indico? Uma ferramenta de baixo custo é a Agendor e a RD Station. Duas ferramentas muito interessantes. Uma outra ferramenta para você também, que usa o LinkedIn, gostaria de saber o poder do Instagram, que eu me surpreendi, ela se chama Redrive. Ela é CRM, o que ela faz? Ela extrai, eu quero trabalhar com a Associação de Deputados de Brasília, por exemplo. A Associação de Metroviários, ela extrai, conhecida pelo LGPD, ela extrai nome, e-mail e o WhatsApp de quem autoriza. E aí tem um fluxo de comunicação de forma estratégica, sem ser invasivo, para você comunicar com essas pessoas. Então, eu indico o Agendor, RD Station e o Redrive, para você que tem um público mais B2C,
eu quero trabalhar com coach, eu quero trabalhar com nutricionista. O nutricionista, esse tipo de perfis estão mais no Instagram. Então, eu tenho bons resultados pelo LinkedIn e pelo Instagram. Muito bom, obrigada por trazer esses exemplos aí. E a galera está anotando, tenho certeza. A Tabata também está deixando aqui mais informação no chat, que é sobre site para identificar o perfil comportamental gratuitamente, pessoal. É o www.mrcoach.com.br. Lembrando, Mister aqui abreviado, tá? MR Coach, tá? Coach, C-O-A-C-H, beleza, pessoal? .com.br. Então, é mais uma via aí para a gente ter materiais para trabalhar. Alguém mais tem pergunta para fazer, João? Fique à vontade. Eu tenho uma pergunta. Ai, desculpa, eu ia falar com a Tabata, que eu adorei. João, pode perguntar, desculpa. Não, beleza, vou ser bem rapidinho até. Acho que quase todo mundo aqui está dentro do nosso grupo, do meu clube de negócio. Então, eu acho muito bacana, por exemplo, a Luciana tem interesse em conversar com a Márcia sobre essa questão do ambiente lá de saúde e tal. Eu acho que a gente pode criar essas interações lá, vocês se encontram lá. Quem tiver alguma dificuldade, fala, João, a Márcia, você me passa o contato e tal, que a gente faz, é o nosso papel. E tenho muito prazer em fazer, claro. Eu só vou fazer um pedido aqui, que eu sempre faço, que eu sempre esqueço. Está gravado e tudo, mas eu gostaria muito de ter a fotinha nossa aqui. Quem puder abrir o vídeo, eu não sei ampliar, que a minha tela não vai aparecer todo mundo, mas quem quiser abrir a tela aí, por favor, é legal para a gente ter essa fotinha aqui, para ficar um registro também, tá bom? Então, eu vou contar até 3 e a gente sorri e eu tiro a fotinha. Tá bom? 1, 2, 3. Beleza, muitíssimo obrigado. Desculpe, Márcia, por favor. Minha pergunta é, Tabata, hoje, quando a gente fala de perfil, só para resumir, eu trabalho, a minha equipe é totalmente home, Brasil inteiro, aliás, Josi, se você tiver alguém para indicar de Brasília, estou contratando, a média aí de comissionamento varia de 3 a 12 mil reais, dependendo, tudo, ensino toda a metodologia. Hoje eu sou executiva da Allcare e tenho a AMG, que é a minha empresa. Meu grande desafio é perfil comportamental falando no telefone. Como você identifica pela voz do cliente o tipo de perfil que ele é? Como adulto. Certo, Márcia. Por exemplo, o dominante, ele tem uma fala mais firme e, normalmente, o tom de voz ele é mais alto. Ele fala mais alto e fala de forma mais firme. O comunicador, ele fala muito. Ele praticamente não te deixa falar. E ele tem uma fala mais persuasiva. Ele fala muito sobre si e praticamente não te deixa falar. O planejador, ele tem uma fala mais calma, ele é mais tranquilo na sua fala e ele presta muita atenção. Então, ele tem a fala dele também, ele fala muitas vezes pausado. E o analista, que é o conforme, ele fala mais baixo, fala de uma forma também mais calma, mais tranquila, mas é muito mais seca a voz dele, mais direto. Ele é muito parecido com o executor, só que a fala dele, o tom de voz dele é mais baixo. Perfeito, Tabata, que insight. Olha, João, obrigada, hein? Grande aprendizado. Já vou passar para o time. Gente, eu estou amando aqui toda essa informação que está rolando. Por exemplo, no meu negócio, vocês, meninas aí, Márcia e Tabata, que são as especialistas no assunto, no meu negócio, quando o cliente demonstra interesse pelos meus serviços, em geral enviando lá em inbox do LinkedIn, eu gosto muito de personalizar ao máximo a nossa comunicação. E eu procuro, inclusive, ligar para esse cliente para explicar a ele como que funciona a metodologia, o processo, os benefícios, até para que ele faça o investimento de uma forma muito consciente da entrega que ele vai ter. E é muito interessante porque, como eu venho do ramo da música, né, são mais de 3 décadas aí aprendendo, executando a música, como instrumentista, né, no canto também, eu uso muito desses artifícios, que inclusive a Tabata comentou, porque eles fazem parte, né, dessa linguagem não verbal. Então, envolve ali o ritmo, a velocidade, a tonalidade, as pausas. Esses conceitos que a gente traz, inclusive, da música, eles são super aplicáveis à nossa comunicação. E é muito importante a gente ser sensível a isso na hora, por exemplo, que a gente está ali no momento de
comunicação por telefone com o cliente, entendendo através da voz, através da tonalidade, enfim, a gente consegue entender a emoção dele. A gente consegue entender se ele está desmotivado, por exemplo, né, como o meu público, em geral, é recolocação, ou se não, pessoas que estão querendo subir de nível na carreira, desenvolver-se, a gente consegue entender se aquela pessoa está desanimada ou se ela está com gás realmente para começar a mentoria. A gente entende os desafios, os perrengues que ela está passando, a gente consegue se colocar no lugar dela, a gente consegue fazer a intervenção realmente adequada. Muitas vezes, inclusive, o cliente nem está no momento ideal de uma mentoria de recolocação. Às vezes, ele precisa passar por um acompanhamento psicoterápico antes. Então, a gente consegue entender tudo isso através dessa atenção aos detalhes da comunicação. Eu fico muito, muito atenta a isso. E a gente consegue, inclusive, espelhar também a comunicação do cliente, para a gente criar toda uma afinidade com ele, para ele se identificar com a gente e entender assim, poxa, é com ela que eu quero trabalhar, né? Muitas vezes eles dizem para mim, nossa, Josiane, eu estou amando a sua explicação, nossa, o jeito que você está falando, né? Eu estou vendo que você gosta do que faz, você fala assim com entusiasmo. Então, pessoal, a gente tem que estar muito atento a esses detalhes da comunicação. Estou certa, meninas? Podem trazer contribuições aí. Certíssima, Josiane. De fato, a nossa voz, ela transmite muita emoção. Você, como música, tem toda a autoridade aí para poder reforçar isso. De fato, a nossa comunicação, a nossa fala, ela transmite a emoção, sim. Através dela, a gente consegue, inclusive, identificar ali o estado emocional do cliente. Maravilha, Tabata. Ana Maria Risden, é assim mesmo que se pronuncia? Qualquer coisa me corrija, fique à vontade para interagir. Oi, gente, bom dia. Eu sou Bom Ana Maria dia. Risden, exatamente, Josiane, certinho, Ana Maria Risden. Eu sou esposa do João Martins, tá? E eu trabalho com a Tabata, né? Ela conhece muito bem o meu trabalho, porque ela já formou uma profissional da minha empresa também, e fez um crescimento, assim, extraordinário com essa profissional, então ela conhece bem, e eu gostaria de fazer uma pergunta para a Márcia, aliado ao que a Tabata sabe do meu trabalho. Márcia, eu trabalho com marketing multinível, eu trabalho com a empresa Amaca Paris, e são produtos, só que o pessoal que tem bastante sucesso, que vai para a rua, venda de rua e tudo mais, quando eu faço isso, eu tenho um sucesso bacana, porém, eu não gostaria de ficar trabalhando desta forma. Eu tenho muita vontade de trabalhar com as empresas, eu tenho vontade de fazer um trabalho de endomarketing. E eu gostaria de saber, em relação à ferramenta LinkedIn, e eu gostaria até que a Tabata me ajudasse em relação a isso, se o que eu faço, e se eu fizer um projeto de endomarketing bem feito, porque a gente sabe que as empresas, elas gostam de dar presente para os seus funcionários, né? E os nossos produtos são produtos de extrema qualidade e têm um valor agregado aí maravilhoso. E eu gostaria de saber como que eu conseguiria atingir esse público empresarial para que eu trabalhasse online, entendeu? E fazendo, claro, se preciso for, as visitas às empresas, porém, sem ter que necessariamente fazer esse trabalho de rua, que eu não gosto, sinceramente, eu não gosto de fazer. Perfeito. Ana Maria, a primeira coisa, eu trabalho com grandes equipes, hoje minha equipe tem mais de 60 pessoas, dinheiro, somente dinheiro, não motiva equipe comercial. Nós gostamos de experiência, seja um chocolate, escrito talento. Qual vai ser o diferencial seu no LinkedIn para reduzir o número de visitas? Primeiramente, identificar um cronograma de datas especiais. E essas datas podem ser fechamento de trimestre, fechamento de metas, Dia das Mães, Dia dos Pais. Quem faz esse fechamento, geralmente, são gestores de RH, gerente de RH, diretor de RH. Pequena empresa é o diretor que decide, é assistente de RH. Você tem que vender como benefício colaborativo de uma experiência para os colaboradores vinculado à área comercial.
Porque nós que trabalhamos no corporativo, o comercial é o nosso coração, não é só o dinheiro. A experiência do comercial, imagina receber um kit na mesa falando, olha, parabéns, aquela surpresa. Ele vai ficar muito feliz, claro, o dinheiro, ele é importante. Só que quando junta a comissão com a experiência do cliente, então o meu conselho para você é identificar no seu LinkedIn gerentes de RH da sua cidade e oferecer isso como benefício. Hoje, como você tem motivado sua equipe? Você sabia, aí pega uma porcentagem que tantos por cento hoje de uma equipe, ela se motiva com experiência, com brinde, além do financeiro? E levando o cliente para o sim. Isso seria interessante hoje, você ter a possibilidade de dobrar os seus resultados fornecendo mais experiência? Então, você trabalha com algo bem bacana. Porta a porta hoje, ele está reduzindo. Depois da pandemia, reduziu mais ainda. Tanto que 90% do meu time eu não conheço pessoalmente. São pessoas que trabalham, primeiramente, trabalhamos com o comportamento desse time, para que ele seja um autoempreendedor, para que ele trabalhe de casa, sem ficar deitado, tem tudo isso. Mas você está com um bom produto, que motiva equipes de vendas, tá? Experiência. Espero ter ajudado você. Nossa, muito obrigada, Márcia. Sim, ajudou bastante. Eu gostaria que a Tabata contribuísse em relação ao que ela entende, que eu sei que entende muito bem do meu trabalho, como que eu usaria essa ferramenta aliado ao que a Tabata sabe, para até contribuir para que a Márcia possa dar mais informação. Claro, nesse momento é muito importante que você gere curiosidade para que as pessoas elas queiram fazer parte. Ou seja, a apresentação dos produtos, da oportunidade que a Ama Paris ela traz, e isso sim é o que vai chamar a atenção. Então, para que você atraia essas pessoas, é o seu posicionamento aí nas redes sociais, o conteúdo que você entrega, os depoimentos, tudo que está relacionado aí a gerar curiosidade, porque o principal aqui, e é o que nós trabalhamos com a Thalita, é atrair as pessoas até você. A partir do momento em que essas pessoas chegam para você, a forma como você vai conduzir essa comunicação com cada uma dessas pessoas, respondendo as perguntas, tirando as dúvidas, e a partir daí, então, você gerando essa conexão para aí sim trazer essas pessoas para dentro do seu time, para conhecer mais os produtos da empresa que você representa. Obrigada, Tabata. Muito bom. Eu sempre digo para os meus clientes que tão importante quanto a gente ser um excelente profissional na nossa área de formação, de atuação, é ser um excelente vendedor. De nada adianta a Josiane ser mega blaster aqui em coaching, mentoria, psicologia, se eu não souber fazer a venda da minha ideia, do meu serviço, do meu produto, né, do meu programa, da metodologia que eu criei, de nada vale, né, gente? Eu não vou gerar retorno, não vou gerar valor. Porque a venda é isso, é uma geração de valor, não é a venda pela venda. Né? Eu digo, eu vendo mesmo, eu vendo todo dia, vendo com prazer, vendo sem vergonha. Por quê? Porque eu tenho muita consciência do que eu estou vendendo, da transformação que gera as minhas entregas. Eu observo, meninas, e aí vocês podem comentar a respeito, trazendo contribuição para a gente, que as pessoas elas têm assim, muito medo de vender, de negociar, muita vergonha. Quando os clientes fazem esse contato comigo, eu explico sobre o serviço, etc., eles dizem assim no final, aí vai ser como, Josiane? Você vai enviar uma proposta para mim? Você quer meu e-mail e tal? E eu falo, não é necessário que você aguarde, que eu envie uma proposta, formalize esse lero-lero todo. Eu falo assim, olha, nós já estamos aqui conversando, eu já vou te falar qual é a proposta, qual é o valor do investimento, qual é a forma que eu posso viabilizar para o seu pagamento, enfim. E as pessoas até se assustam às vezes, porque elas ficam assim, nossa, você é prática, né, Josiane? E tal, e eu percebo, olha, é porque para mim vender é algo natural, é algo que faz parte do meu negócio. Então, eu não encaro isso como uma etapa difícil, como algo que eu tenho que fazer fora da presença do meu cliente.
Não, eu vendo de forma transparente. Eu falo o valor, eu cobro o que cobro, porque eu tenho convicção do que eu entrego. Sabe, meninas, vocês observam isso? Esse medo, essa insegurança na hora de fechar, de enviar uma proposta ou de fazer a proposta já na frente do cliente? Josiane, eu observo principalmente quem não tem clareza do que vai oferecer e quem não tem clareza da proposta de valor, quem não acredita em si mesmo e quem não acredita no produto ou serviço que vende. Porque como você vai vender algo que não acredita? Então, o primeiro passo para qualquer empreendedor, primeiro, estude muito o que o seu produto vai oferecer. Tenha depoimentos, o depoimento ele garante ali uma prova social além do que você está falando. E terceiro, olha o que você falou, você está passando um valor, você sabe, você não está passando um preço. Quando você passa o valor, olha, você está investindo, jamais utiliza o custo disso o preço não é um custo. É um investimento. Eu investi em LinkedIn, não foi barato, há 3 anos atrás, e foi o melhor investimento da minha vida. Eu investi no profissional para me ajudar no posicionamento, ajudar na foto, na capa de fundo. Pessoas que não têm um propósito, poxa, você vai investir aí 6 mil? Investir. Por quê? Porque eu tive o retorno do investimento. E quando você tem clareza do que você oferece, clareza da sua missão, vai ser caro para quem realmente não tem, é o perfil do cliente ideal. Tem cliente que não vai ter a verba, que não vai ter orçamento. Tá tudo bem. Mas quando eu falo, quando a gente, quem deseja investir, sabe aquela questão, eu vou pagar tantas vezes nas Casas Bahia? As pessoas deveriam ver um investimento dessa maneira. Porque quem deseja realmente vai dar um jeito, porque quem deseja investir faz o plano de ação, acontece. Nos últimos 3 anos, se contar com curso nacional, internacional, meu Deus, foi aí praticamente uma casa em investimento. Me arrependi? Nunca. Porque eu dou valor para o que eu invisto. Eu invisto porque eu sei que eu vou ter o retorno. Então, tem que dar essa clareza para o cliente, a confiança. Se ficar insistindo, usou todas as objeções, vai ter cliente que não é o perfil do cliente ideal, e está tudo bem. Que você não pode deixar, ter medo do que você oferece, sabendo que o cliente vai ter retorno, e ficar com medo e baixando o seu valor e trabalhando de forma que você não tenha. Porque, por exemplo, no meu caso, eu trabalho com empresas. Poxa, eu tenho prova social que em 2 meses triplica o resultado. Então, se eu sei que a empresa ela tem orçamento, fala, não, tá caro, eu falo, o que está mais caro? Você continuar sem vender? Ou você ficar procrastinando ou ter um resultado da sua equipe? Escolhe o que é o caro. Então, bacana, é clareza de posicionamento. Quando você tem clareza, quem não tem clareza vai ter medo de falar o preço, vai te criticar, mas se você tem clareza, a pessoa vai pagar, porque sabe que vai dar retorno. Ótimo, Márcia. E percebam, pessoal, tudo isso passa pelo autoconhecimento. Por isso que eu insisto em dizer que autoconhecimento é a chave para o sucesso diante de qualquer desafio de carreira e também nos nossos negócios. Para a gente finalizar com a última participação, porque depois tem sorteio, vamos chamar o Roberto Bueno. Seja bem-vindo, fique à vontade. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Prazer enorme ouvir tantas informações e tantos ensinamentos, e uma coisa que eu fico mais feliz ainda é que tem só eu e o João aqui de homem. A gente vê que realmente a gente brincava tempos atrás na agência que as mulheres iam dominar o mundo, e eu estou cada dia mais feliz que isso está se tornando realidade. Então, fico muito feliz de ter tanta gente fera, vocês aí, ensinando bastante para a gente aqui. Eu queria colocar 2 coisas aqui rapidinho. Uma para a Ana Maria, que eu acho que são 2 segmentos que, para o que você faz, Ana, pode ser muito interessante, que é a parte dos marketings das empresas e a parte das empresas promo. Por quê? Porque eu, como tenho uma agência, eu eventualmente tenho que lançar um empreendimento de um empreendimento imobiliário, que aí sim, falando o que a Josi colocou aí, é caro, porque é uma decisão de vida. Você comprar um apartamento de 2, 3, 4 milhões, então é uma decisão de vida, é uma decisão de família, né? Você não
não consegue convencer, você não tem que convencer uma pessoa só, você tem que convencer uma família inteira a se ver naquele sonho, principalmente quando você vende imóvel na planta, né? E, eventualmente, todo final de semana, praticamente, tem ou um lançamento ou uma ação de venda dos corretores. E aí, pega uma carona aí no que a Márcia falou, que é um nicho extremamente despreparado para venda. Eu acho que as empresas, principalmente as construtoras, em Brasília principalmente, deviam investir mais no conhecimento de vendas, porque o corretor quer te ganhar na lábia. E não existe mais a venda de lábia, né? Porque produto hoje, praticamente todos são commodities. Então, para a Ana, eu acho que valeria a pena, Ana, dentro dessa busca no LinkedIn e dos seus contatos, você vê sempre os gerentes de marketing, que muitas vezes a ação que o RH está pedindo, ela nasceu no marketing, ela nasceu na gestão da equipe de comunicação e marketing das empresas. Então, acho que isso é super importante e é um segmento que, muitas vezes, ele não tem prazo e ele é meio esquecido, né? O marketing costuma fazer muitas coisas em cima da hora. Por exemplo, eu estou lançando um empreendimento no dia 26 de agosto e é um book de 92 páginas e ontem, às 17h48, o cliente mandou, o book está liberado, eu preciso dele pronto segunda de manhã. Amigão, não vai haver, não funciona isso, é preciso planejar para vender, é preciso ter conhecimento daquilo que você vai fazer para você poder vender direito. Então, eu acho, Ana, que tem dois nichos aí bacanas para você buscar também, que é o marketing e as empresas de evento, que precisam muito do que você vende. Tive algumas oportunidades já nos nossos encontros presenciais de ver os seus produtos, acho que isso seria legal. A outra queria mostrar aqui e agradecer pessoalmente a Luciana, aqui, chegou aqui muito, muito lindo e com dedicatória e tudo. Vocês não têm dedicatória da Luciana, eu tenho. Então, queria agradecer ao João por a gente poder estar aqui e dizer que acho que, Márcia, as tuas colocações são excelentes, assim como as da Tabata também, a colocação da Luciana, a Josi sempre ensinando a gente muito do jeito vendedor dela mesmo se apresentar, eu fico muito empolgado quando eu vejo a Josi falando, porque a gente vê que ela fala de dentro da alma mesmo, ela fala do jeito dela, e isso é bacana, e eu acho que isso passa muita credibilidade para quem vai vender, né? No fundo, somos todos vendedores, né? Não tem jeito. Um vai vender o trabalho, o outro vai vender produto, o outro vai vender conceito, o outro vai vender uma história, e eu acho que isso é muito bacana da gente lembrar. E para fechar, um comentário que eu ouvi a Márcia falando, que é a prova daquilo que você faz, né? No meu segmento, na minha agência, a gente costuma apresentar cases. Então, no meu segmento, os cases de sucesso, de oportunidades de negócio com os resultados apresentados, eles são uma ferramenta poderosíssima de venda. Então, eu acho que isso serve para todo mundo, assim como a experiência de cada um, né? Cada um tem a sua história, né? Quando você leva uma história de 20, 30 anos, você sempre tem alguma coisa para poder ou mostrar, ou para ensinar, ou para aprender com alguém. Então, eu acho que o que é bacana da gente ver aqui é que cada uma, dentro da sua especialização, das palestras que a gente ouviu, das dúvidas que a gente tem sempre oportunidades de poder fazer um pouco mais, um pouco melhor, e aproveitar essas contribuições de vocês. Eu estou com um caderninho aqui, já tem 5 folhas anotadas aqui, para a gente poder levar para os nossos parceiros de negócio, para os nossos clientes, um pouco desse conhecimento. Então, queria agradecer mais uma vez ao João pelo convite de estar aqui e a essas mulheres maravilhosas que estão fazendo o clube ser o clube o que é conteúdo, que é muito conhecimento e, principalmente, muita gente boa trocando ideias e ensinamento. Então, queria agradecer muito a vocês aí. Legal demais. Muito obrigada, Roberto, pelo incentivo, pelos elogios, contribuições. Esse é o MCN. Vejam bem, nós tivemos aqui palestras, momentos de networking, mentoria gratuita com especialista, porque o Roberto Bueno, gente, é o fundador lá da 7 Graal Comunicação. É esse cara que está há quase 3 décadas fazendo clientes felizes. Inclusive, temos que conversar muito a respeito, hein, Roberto? Vamos marcar uma reunião aí.
Vejam quantas coisas, quantas parcerias vão surgindo a partir de um único evento. Então, por isso que a gente vai ter aí, com frequência, meetings e outros eventos. Eu quero muito ir para o presencial, tá, João? E que me coloca como mestre de cerimônia, gente, porque eu quero fazer um agito lá com vocês. Denise, quer trazer a última fala aí? Precisamos realmente, pessoal, que seja a última, por causa de ter aí o compromisso, honrar com o nosso horário combinado, e temos o sorteio. Denise, pode falar. Não, rapidinho. Eu trabalhei muito tempo com treinamento, com formação de gerente para banco. E um dos meus maiores clientes era o Banco do Brasil. Na verdade, eu dava aula na FIA e o Banco do Brasil era cliente da FIA e eu era professora da FIA. E um dos problemas que eles tinham era justamente a venda daqueles planos de capitalização, porque nem eles acreditavam naquilo. Então... Orocap do Banco do Brasil. Não é? A gente tinha que ensinar para eles como é que eles iam vender aquilo. Eles não acreditavam naquilo, a gente não acreditava naquilo, né? Resultado, ninguém acreditava naquele produto, né? Acho que o único que acreditava acho que são os banqueiros, né? Os únicos que acreditam, né? Então, assim, é muito difícil você ensinar para uma pessoa vender aquilo que ela não acredita e que você não acredita, né? Então, imagina, a professora ensinando a vender um produto, né? Que eu falo assim, gente, isso daí é uma porcaria, né? Só quem não sabe fazer conta, né? Não, gente, mas vocês têm que oferecer, porque tem que ver o lado bom do produto, né? Então, assim, eu acho que é aquela história, né? O corpo fala, né? Então, assim, a gente, você tem que vender isso daí, né? Porque isso daí é muito bom, né? Então, é o corpo falando, né? Era como o lançamento da Fiat 147. Para quem tem um pouquinho mais de idade, não é o caso de vocês, meninas, era uma tragédia vender aquilo, porque quando chovia ele não andava e quando tinha que passar marcha ele engasgava. Então, você imagina a tarefa louca do vendedor convencer o cara a comprar um carro, que era o primeiro carro nacional do Brasil, e que ele não prestava. Então, você tem que realmente fazer quase uma doutrina dessa venda, né? É a mesma coisa do Orocap, do Banco do Brasil. Eu atendi Banco do Brasil em 98, 99, era uma tragédia conseguir que o cara não ficasse com a cara de mentiroso na hora de vender aquilo. Era o mais difícil, porque ninguém acredita naquilo. O que pegavam eram os velhinhos aposentados. Esses eram os incautos clientes do Orocap há 30 anos atrás. Muito legal, Denise, gostei dessa lembrança. Ou quem estava precisando de dinheiro, né? Porque o cara estava precisando de um empréstimo, né? E a moeda de troca era o Orocap. Você leva 3 Orocap aqui, eu consigo um empréstimo melhor para você. Muito bacana, experiências diferentes e a gente tendo essas visões aí de vocês. Nós vamos sortear agora, mais uma vez reforçando, é o livro do Cláudio Rabelo, Faixa Preta em Publicidade e Propaganda, conceitos, contextos e ferramentas em 63 lições. Só para trazer um breve resumo sobre esse livro, que eu achei muito interessante, é que ele não somente atualiza a biografia da área para os professores e estudantes de propaganda, mas também orienta os empreendedores, administradores e todos aqueles que precisam obter, na verdade, atuar, né, de forma estratégica e criativa diante das novas dinâmicas do mercado. Então, todos nós seremos beneficiados com o conhecimento desse livro. Bora para o sorteio? João, tá na agulha? Tá na agulha. Deixa eu te falar. Eu olhei aqui, a gente vai sortear com quem está aqui. A Angelina, a pessoa, sempre, somente quem não está envolvido no evento como organizador aqui. Então, a Angelina, a Denise, a Luciana e a Sandra. São só essas 4 pessoas que estão até esse momento. Então, eu vou fazer o sorteio de um número de 4, de 1 a 4. A Angelina é a 1, a Denise é a 2, a Luciana é a 3 e a Sandra é a 4. Tá bom? Então, aí eu vou pegar o endereço direitinho depois. A única que eu não tenho aqui é a Angelina, mas eu tenho ela porque ela se cadastrou pelo Ciro. Então, eu vou fazer o sorteio e a gente vai... o Roberto já tem esse livro, o Roberto ganha todos os sorteios que a gente faz,
né? É impossível o Roberto não ganhar. Foi o número 2. Ganhei só 2, João. A Denise, vou ter que mandar esse negócio para Portugal. Eu sabia que eu ia ganhar. Pois é, Denise, e é bem a sua área, viu? Parabéns, Denise. Depois você compartilha, lê e compartilha. Então a Perfeito. gente vai lá Parabéns, e compra o Denise. livro. Parabéns. Denise, eu vou pegar seu endereço direitinho, entendeu? Ele vai de navio, tranquilo, devagarzinho, daqui a 3 meses chega. Muito legal, gente. Lembrando, como nós falamos sobre LinkedIn, vamos nos conectar lá pelo LinkedIn e reforçar também que no LinkedIn nós temos o grupo MCN, né, do meu clube de negócios, e nós temos também a LinkedIn Page, a página comercial e empresarial do nosso clube. Então, entrem, façam parte, porque lá a gente posta sobre todos os eventos, todos os comunicados, aí parcerias vão surgindo, é muita coisa boa nesse movimento de conexão e colaboração. A gente agradece a todos vocês que permaneceram aqui conosco, as nossas palestrantes, a Tabata Tinoco e Márcia Gonçalves, todos que estiveram envolvidos nos bastidores, porque se a gente faz bonito pela frente é porque tem uma galera dando suporte atrás, eles são tão importantes quanto. Vamos nos conectar, e eu quero deixar para vocês aqui uma reflexão, né? Enquanto mestre de cerimônias, apresentador aqui, quero dizer o seguinte: o que você pode fazer ainda hoje para melhorar a sua competência de vendas e de comunicação? O que você pode fazer ainda hoje? De tudo aquilo que você aprendeu, que você compartilhou aqui, qual é a meta que você vai colocar para si, para que você possa aperfeiçoar essas duas competências tão valorizadas no mercado? Comunicação e vendas. O que você pode fazer ainda hoje? Não é para amanhã, não, gente. Não é para, vou começar na segunda-feira. Não vem com esse papo, não. É para hoje. O que você pode fazer hoje ainda? João, gratidão pela oportunidade. Agradeço a vocês todos aqui pela interação. Enfim, nós teremos outros eventos. Fiquem ligados lá no LinkedIn. Nós temos também Instagram, redes sociais aí, ó, todo mundo antenadíssimo para poder saber mais a respeito do clube. Vamos fazer parte, convidem sócios, vamos fazer essa rede crescer. Quanto maior é a rede, mais qualificada, mais oportunidades para a nossa carreira e para os nossos negócios. Beleza, pessoal? Tamo Gratidão. junto. Gratidão a todos vocês. Até breve. Muitíssimo obrigado a todos. Tchau, Um abração muito no obrigado, coração. Um abraço a todos. E para você da gravação, sucesso sempre. Beijo grande. Termina a gravação aí, Ju.